Maitei, Bai, chapa, bem-vindos ao canal Tupan Thunder God. A história de Cyberpunk 2077 é uma paulada na cara, independente das escolhas que você fez quando jogou, acabou tendo um final melancólico e deprê. Não tem final completamente bom. Ou alguém importante morre, ou Johnny morre, ou seus amigos morrem, ou a própria V morre, e agora com Phantom Liberty quem morre é a dignidade da V. A história da DLC conta com 5 finais, 4 normais e um secreto, e mais um final alternativo do jogo base, sem contar as variações pequenas que dependem das secundárias e tarefas que foram feitas. Todos eles trazem eventos trágicos e questionáveis, até a própria cura que a V busca depois de Phantom Liberty não parece mais uma solução tão boa assim. E para explicar tudo isso, assim como fiz na história principal, também vou fazer uma comparação com os arcanos do tarô, analisando toda a simbologia que o enredo tenta mostrar. Lembrando também que por motivos óbvios o vídeo está cheio de spoilers. Além de que é tudo uma interpretação minha. Pode ser que no futuro alguma coisa seja desmentida em alguma entrevista com os desenvolvedores ou até mesmo possuir várias interpretações. Então, Yaha amo! Tupan Thunder God. Para quem não conhece, a história de Cyberpunk é baseada na jornada do louco do tarô, e os arcanos representam as etapas dessa jornada entre os pontos chamados Sephiroths, que seriam os momentos em que preciso tomar decisões, que trilharão a jornada até conquistar o mundo. Quem tiver interesse em saber onde isso se encaixa na história do jogo base, é só dar uma olhada no meu vídeo da parte 4 da linha do tempo de Cyberpunk. Enquanto fui jogando Phantom Liberty, aos poucos fui percebendo que, assim como o jogo principal, também havia algumas cenas que se encaixavam com os arcanos maiores do tarô. Talvez seja só paranoia minha, mas mesmo quando fui fazer o roteiro desse vídeo não foi difícil encaixar todas as cartas da história na DLC também. O Reed inexplicavelmente conserta um carro só para aparecer a carta da força como a Panam, coloca uma mecânica na história só para aparecer a carta do mago, assim como a Judy. Colocaram o Hansen governando o quê? Um bunker, uma base militar, uma boate? Não, colocaram uma torre, que também é uma carta do tarô. Isso não é só coincidência, claramente foi intencional de quem fez o roteiro. Aí eu me perguntei, se dá para encaixar os arcanos maiores na história, por que deixaram 4 arcanos menores espalhados? Foi aí que eu percebi uma coisa. Phantom Liberty não conta uma história da V, conta a história da Songbird, ela que é a protagonista da história principal. Nós somos apenas um espectador que acompanha tudo através dos olhos da V para no final fazer o julgamento dela e escolher o seu destino. Você decide. Ela foi vítima de uma violência e 5 anos depois tem a chance de se vingar. Então o que eu percebi é que os sinais dos arcanos maiores na história são relacionados à jornada da Songbird e os arcanos menores são relacionados à jornada da V. Na DLC, vemos 4 arcanos menores que são os reis de paus, de ouros, de copas e de espadas, que pelo valor deles no baralho são os mais próximos dos arcanos maiores. Eles são relacionados aos 4 aliados que encontramos. Rei de copas é a Songbird, rei de ouros é a Myers, rei de paus é o Solomon Reed e o rei de espadas é a Alex. O rei de ouros, fazendo seus próprios negócios, com alguém cuja determinação ajudou a conquistar um reino rico e poderoso. Muito cuidado com uma pessoa dessas, vê? O mundo muda quando a pessoa senta num trono. Seu reino tá sempre sob ameaça. Prefiro mais aqueles lances satânicos. Tá falando pra eu ficar de olho aberto? Eu não sei se cuidado bastaria. A má sorte é mais forte do que isso. Mas siga o seu coração, como sempre. Mesmo frente a uma derrota, você será fiel ao que você é. O rei de paus? Então isso sugere que você encontrou um líder que segue seus princípios em busca do seu objetivo ou de uma grande visão. Tá, é bom ou ruim? Olha, como sempre, depende de você. O rei de paus sugere novas oportunidades, o descarte de hábitos ou padrões antigos. Mas também indica um certo perigo, de ações e atalhos impiedosos. E no fim, pode exigir um sacrifício para a realização de uma grande expectativa. O rei de copas. Tome cuidado com a pessoa que você conheceu indicada por essa carta. Bom, hoje em dia preciso tomar cuidado com qualquer pessoa. Por um lado, o rei de copas significa entendimento, equilíbrio emocional. Por outro lado, ele é o contrário disso, manipulação e crise espiritual.
E ver, meu bem, a última coisa que seu espírito precisa é de mais caos e decepção. Você viu o Rei de Espadas, uma das minhas cartas favoritas. Isso é bom sinal? O Rei de Espadas vê tudo com clareza e é uma grande voz da razão. Mas, quando as emoções estão à flor da pele, até a razão acaba saindo dos trilhos. Suas verdades são muito duras e difíceis de ouvir. Alguns até optam por tapar os ouvidos para viver uma mentira e evitar o sofrimento. Olha, alguma coisa me diz que você tá entre personalidades muito fortes. Ou até em conflito. Elas querem te influenciar, mesmo talvez você não sabendo disso. Grande novidade. Não ignora isso, Vê. Você tem novas oportunidades para explorar. Novos caminhos a trilhar. Seja para sua salvação ou para sua perdição. Mas a escolha ainda é sua. Quem decide a sua vida, o seu destino, é você. É só ser fiel à sua essência, Vê. Seu coração saberá o caminho. Um evento que mudará a sua vida é iminente. Preste muita atenção. A carta do louco inicia a jornada e mostra o louco sendo guiado por um cachorro na beira de um penhasco e olhando para o alto. A DLC começa com a V sendo guiada pela Songbird até o topo do estádio e olhar para o alto para ver o avião da presidenta chegando. Ela escolheu a V para entrar em contato pedindo ajuda porque a Songbird percebeu que a V passava pelo mesmo problema que ela e poderia ter mais empatia pela situação. Mais pra frente, descobrimos que a Songbird que estava guiando o avião até Dogtown e já tinha armado tudo com Hansi para serem sequestrados. Em troca, ela teria acesso à matriz neural do projeto Cynosure, que traduzindo do grego significa rabo do cachorro, e era um projeto secreto da Militech para capturar e adestrar IAs fugitivas além da Barreira Negra e ficava em uma instalação subterrânea debaixo de Dogtown. Então a matriz neural é como se fosse uma Pokébola com a IA capturada. Ela pretendia usar os dados dela para levar até o centro de pesquisa secreto na Lua para se curar de um problema que ela tinha por acessar a Barreira Negra demais e levaria ela à morte em breve. A Song diz que falou com a V através do Relic, o que não faz sentido já que o Relic não é um dispositivo de conexão externa, além de que a história de que o Hansen tinha assumido o controle do avião era claramente uma mentira. Na verdade, ela encontrou a V através da Barreira Negra, e é por isso que para iniciarmos a DLC temos que ter terminado a missão dos Voodoo Boys, em que encontramos a Barreira Negra pela primeira vez para falar com a Alt que deixou uma brecha no Relic para que o Johnny pudesse acessar a Barreira Negra. Para dar mais realismo ao sequestro, o Hansen atirou mísseis para derrubar o avião, obrigando a Songbird a se ejetar por uma cápsula de fuga e deixar a presidenta no avião. É possível ver essa cápsula de fuga acionada no primeiro trailer, ver ela se ejetando durante a queda, e se formos até o local da queda da cápsula, podemos ver onde ela caiu. Oh, olha só! Um módulo de fuga usado bem no meio de Dogtown. Parece que a nossa Songbird teve uma aterrissagem tensa. Deve ter ajustado a trajetória. Se caísse com mais velocidade, a gente estaria olhando para uma pilha de sucata e carne moída. Cada vez mais estranho. Podemos interpretar também que nesse momento representa a carta do carro, que mostra a Imperatriz sendo guiada por 2 cavalos. A carruagem seria o Space Force One, que carrega Myers, e sendo guiada pela V e pela Songbird. Obviamente, a Imperatriz é a Rosalind Myers, e também é uma carta do tarô. Um detalhe interessante é que se nesse momento demorarmos para ir até o local da queda do avião e ficarmos perambulando por Dogtown, a Presidente morre. A Songbird dá um esporro e nunca mais entra em contato. Tecnicamente, você acaba a DLC se não ajudar a Presidente e ainda ganha um parabéns do Johnny. Parabéns, Faye. Você acabou de matar o Rosalind Myers e fudeu com os Newell. Na moral, reza pra gente nunca mais se ver. Ah! Tu tá bem? O que é? O que rolou? O resgate presidencial? Porra, tu se fodeu ali, né? Mas na boa, ainda bem. Tá. E agora? Vida que segue, minha cara. Vamos tomar uma. Apesar disso, você ainda tem acesso a Dogtown graças ao Mr. Hands e pode realizar as tarefas, mas sem fazer as missões principais.
Curiosamente, antes do lançamento de Phantom Liberty, teve um evento chamado Phantom Liberty Tour, em que foi possível jogar um pouco o início do jogo, e como eu queria explorar Dogtown ao invés de seguir a missão principal, eu acabei fazendo esse final secreto sem querer e não entendi nada. Depois de salvar a presidenta de ser sequestrada pelo Hansen, levamos ela até um antigo prédio da Militech que era utilizado como uma espécie de showroom para apresentar os produtos da empresa para Night City antes da Guerra da Unificação de 2069. Aí veio a guerra, expulsou todo mundo dali e a Militech realizou a Operação Tempestade da Meia-Noite, mandando Kurt Hansen para recuperar as instalações importantes da empresa, principalmente o projeto Sinosure. Ele conseguiu, mas os novos Estados Unidos fizeram a paz com Night City e abandonaram seus agentes e soldados que estavam lá. Kurt resolveu desertar e tomar o controle do local para si, mudando o nome para Dogtown. Isso é só o resumo do que aconteceu na Guerra da Unificação e é um tema que merece um vídeo dedicado no futuro. Durante o trajeto, soldados da Barghest aparecem, a Songbird usa a barreira negra para atrasar os soldados, se comunicar com a V, e por causa disso alguma IA, ou talvez até várias, aproveita a brecha e toma o controle do robô da Quimera que estava abandonado ali, tentando matar todo mundo. A gente tem então o que para mim foi a melhor batalha da DLC. Eu passei muito sufoco para vencer essa Quimera. Depois da luta, fugimos para um APzinho abandonado e aparecem dois caras gente boa, Jacob Long e Taylor Gibbs. Se a V for detectada pelas câmeras no subsolo do prédio, a Barghest vai descobrir e matar os dois. Ela também pode matar os dois quando se encontram, mas se você fez isso e sentiu que cometeu alguma injustiça, uma coisa que pode aliviar a culpa é que o Jacob era um ex-soldado da Barghest e o Taylor revela em uma opção de diálogo de Nômade que ele vendeu sua família inteira para os Reifenschives. Então os dois não eram flor que se cheirem mesmo. Se deixarmos eles vivos, o Jacob vai ensinar sobre a nova atividade de roubo de cargas e Dogtown e também vai contar uma história meio macabra sobre esse apartamento. Tá, só não entendi uma coisa. O prédio é seguro, né? Por que não tem ninguém aqui? Então, é porque o lugar é assombrado. Mas relaxa, neném. Tu tá segura comigo. Jacob. Porra, é sério. Muita gente morreu aqui. Uns casos misteriosos. Tipo, todo mundo teve aneurisma. Uma vez, acharam 12 trilhas. O cérebro de geral fritou. O Hansen fechou tudo e proibiu a entrada. Eu acredito que eles devem ter tentado invadir a instalação da Militech que tem ali embaixo. Acabaram encontrando algum IA que matou eles e fugiu. Depois disso, a Myers manda irmos atrás de Solomon Reed, que assim como Kurt, era um agente abandonado pelos novos Estados Unidos. Mais do que isso, ele foi uma moeda de troca para o acordo de paz que exigia sua morte. Para isso, a Songbird armou uma emboscada que vemos no trailer da DLC e na HQ 10 Espadas, que vejam só, é o nome de um arcano menor do tarô também. Ele sobreviveu, foi taxado como traidor pelos agentes da FIA que não sabiam a verdade e ficou 7 anos escondido, trabalhando como segurança de uma boate em Dogtown. A Myers tem um número de emergência para conseguir falar com ele em caso de emergência. Primeiro encontramos um telefone antigo para conseguir ligar. Percebam que nessa época todo mundo usa um implante na cabeça para ligar um para os outros e a V não sabe como usa telefone. O Johnny tem que mostrar para ela como que usa fazendo um sinal com a mão. Ele atende, marca para se encontrarem na quadra de basquete, ele mostra suas habilidades de espião e vão para o apartamento. Lá ele demonstra que apesar de entender que os Neua sacanearam ele, o senso de dever cego dele com seu país é maior e ele aceita ajudar. A Myers pede para o Reed cuidar do Jacob e do Taylor. Sabendo a forma que ele opera, está bem claro que ele matou os dois depois como queima de arquivo. Eu acredito que o Reed matou eles assim como vimos o que ele fez com os gêmeos depois. Além disso, ele também diz para pedir ajuda para Lena Shenax, mais conhecido como Alex. Eles comentam sobre um de seus informantes de Dogtown, um voodoo boy trilha-rede cego chamado Slider, para tentar localizar a Songbird através do cyberespaço e dos registros ocorridos no dia da queda do avião. Um detalhe interessante nessa parte é que se quando fizermos a missão dos Voodoo Boys não traímos ele como um agente da Netwatch, entramos no lugar em paz. Mas se acertarmos a proposta da Netwatch, que foi o meu caso, temos que enfrentar todos eles. O Slider se encaixa com o arcano do Eremita, que mostra um velho experiente com uma bengala e uma lamparina para guiar os outros por locais escuros e difíceis de se enxergar. Nesse caso, o Slider é cego, ou seja, ele caminha na escuridão,
e consegue usar sua experiência e seus equipamentos para guiar a V até a Barreira Negra. Lá ela consegue se comunicar com a Songbird e descobrir que ela está na Black Sapphire, a torre onde fica a sede da Barghest comandada pelo Kurt Hansen, que seria o arcano do Imperador. Perceba que ela ficou surpresa pela V entrar em contato e ainda mais por saber que o Reed estava ajudando. Isso porque para ela o serviço da V teria acabado quando ela salvou a Myers, então não precisava mais dela. Mas ela aproveitou a situação e embolou um plano para fugir da Black Sapphire antes de entregar essa tecnologia do Cynosure para o Hansen, já que deveria ser muito perigoso deixar ele ter acesso. Acredito também que foi ela que matou Slider, já que era um risco ter mais uma pessoa com acesso à Barreira Negra. Eles planejam então invadir a torre durante uma festa de gala que o Hansen vai dar para os políticos de Night City, usando uma passagem subterrânea revelada pela planta que o Mr. Hands forneceu. Depois de entrar, converso com a Songbird que não está presa porque ela nunca foi capturada de verdade. Ela foi até lá fazer seu acordo com Hansen por vontade própria. O Hansen intervém na conversa e leva a Songbird para falar com os políticos, mas ela continua a falar através da Barreira Negra. Ela diz para copiar o padrão de comportamento de 2 trilhas-redes que trabalharam no projeto Cynosure, mas fugiram para ganhar dinheiro no mundo do crime, a Emeric e a Aurora Cassel. Para mim, eles representam o arcano dos enamorados, que representa a união, e mostra um homem e uma mulher com um anjo ao fundo e o sol ainda mais ao fundo. O casal são os gêmeos, o anjo é a V e o sol é a Alex ouvindo tudo ao fundo. Quando transferimos a personalidade dos gêmeos, acaba se personificando o arcano da temperança, que mostra o anjo, que é a V, transferindo um líquido de um recipiente para o outro, nesse caso copiando as personalidades dos gêmeos. Novamente o Hansen interrompe a conversa, revela que descobriu que foi a gente que resgatou a presidenta e manda os penetras V e Reed embora. Depois de serem expulsos, eles planejam hackear o carro que os gêmeos estão usando para sequestrá-los. Mas antes de prosseguir, vamos falar com a Songbird em uma sacada de teto redondo. Percebam que ela poderia conversar em qualquer lugar com a V, já que a conversa é toda via Barreira Negra, mas escolheu uma sacada específica que tem uma relação pessoal com o passado da Songbird. Esse é o momento relacionado com a Carta do Mundo. Essa carta mostra uma mulher no centro, que nesse caso é a Songbird. Antes ela era o louco e agora sua jornada está chegando ao final. A carta mostra 4 criaturas nos cantos que no jogo podem representar as 4 opções de finais que temos para a DLC. Fazendo paralelo com o arcano do mundo que vemos no jogo principal, esse é um momento similar ao que subimos na escada da Misty para decidir qual dos 4 finais do jogo iremos fazer. Nesse caso, a Songbird vai virtualmente para a sacada antes de iniciar a missão em que ela vai realizar o que ela mais queria, acessar a matriz neural. Ela também revela que é atormentada por Yas da Barreira Negra, mais ou menos como a V é atormentada pelo Johnny. Quando um floco de neve cai em mim, consigo calcular a estrutura fractal dele. Mas eu não lembro da voz da minha mãe. Às vezes, eu perco o controle. Ou sinto que estou me entregando a outra pessoa. A sensação é horrível. Também senti com a Quimera. Parecia um pesadelo acordada. Cada vez mais sinto que tem alguém atrás de mim. Mas quando eu viro, nunca vejo ninguém. Depois dessa conversa de invadir o sistema da locadora do carro dos gêmeos, o Reed nos leva até uma medicânica que instala um implante no rosto para se disfarçar. A medicânica, para mim, é a representação do arcano do mago, que mostra um homem junto a uma mesa com vários objetos. Agora, com a habilidade de mudar de rosto que podemos usar para fugir da polícia, a V hackeia o carro dos gêmeos, podemos ouvir a conversa deles e, se ouvirmos até o final, habilitamos uma missão secreta para pegar uma arma icônica escondida no obelisco da cidade. Então, a V toma o controle do carro e leva os dois para uma garagem. E nessa hora percebemos o sangue frio do Reed e da Alex que matam os dois sem nem pensar direito. Não sei vocês, mas nessa hora eu levei um susto porque foi tudo bem rápido. Eu gostei dos gêmeos e achava que poderíamos ser amigos. Foi nessa hora que eu percebi por que ninguém gosta do Reed. Ele faz tudo o que mandam cegamente, sem nunca questionar ou hesitar. Aí pegamos do corpo da Aurora Cassel os códigos de acesso da matriz neural. Se estiver jogando com a V-Mulher, ela se disfarça da Aurora, e se for de homem, se disfarça do Aymeric. Aí a Alex se disfarça do outro. Vamos até a Black Sapphire, tentamos engambelar o Hansen, ele faz várias perguntas que podem nos comprometer,
e essas perguntas dependem de quem nos disfarçamos também. Se errar, o Hansen percebe e manda o capanga nos matar. Vamos falar com a Song para liberar os códigos de acesso da matriz neural e é agora a decisão mais importante do jogo. Você decide. Ele se envolveu com a mulher e os negócios de um homem poderoso. Nesse momento, podemos escolher entre trair Reed ou trair a Songbird. A decisão praticamente divide a história do jogo em duas, inclusive a gameplay muda bastante. Ainda no final de cada uma dessas divisões, podemos rever o nosso lado. Com isso, a história principal da DLC, ou seja, a história da Songbird, é dividida em 4 finais principais, além do final precoce em que deixamos a presidenta morrer. Em cada um desses finais, recebemos um troféu referente a um arcano menor. Se trairmos a Song, conseguimos os finais Rei de Ouros ou Rei de Copas. Se trairmos o Reed, conseguimos os finais Rei de Paus ou Rei de Espadas. Por causa disso, podemos entender que este momento é o arcano da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna mostra uma roda no centro, com 3 criaturas rodando ela, e em cada canto temos as mesmas 4 criaturas que vemos na carta do mundo. No jogo, a matriz neural é a roda. As 3 pessoas que giram a roda são as 3 pessoas presentes na cena. A esfinge, a V, o cachorro, o Hansen, e a cobra, a Songbird. As 4 criaturas nos cantos são os 4 finais da DLC. Traindo a Songbird, colocamos um Kai nela, fornecido pelo Reed. A Song percebe e avisa o Hansen que mata a Alex. Momento que podemos perceber que representa o arcano do enforcado desse final. O Kai, que é uma espécie de vírus, é feito para paralisar o alvo, criando barreiras contra ele mais rápido que o cérebro humano pode tomar uma decisão, tornando impossível de um humano escapar. O problema é que na cabeça da Songbird não tem somente ela. Assim como a V, ela tem outra mente na cabeça dela. A diferença é que não é uma mente humana como a do Johnny, é uma mente artificial, uma IA capturada da Barreira Negra. Dessa forma, o Kai desliga a Song por ser um cérebro humano, mas a IA que estava na matriz neural não tem essa limitação e consegue quebrar o código. Com isso, a Song perde o controle do corpo e a IA assume. Agora, ela é como o Tetsuo virando um Akira. A IA sai destruindo tudo e matando todos. O estádio fica em ruínas. A V só sobrevive provavelmente por causa do Relic que sempre ressuscita ela. Atravessamos o estádio e enfrentamos o Kurt Hansen. Quando o derrotamos, ele cai de joelhos e podemos decidir se matamos ele ou não. Infelizmente, mesmo se decidirmos deixar ele viver, depois de um tempo o Sr. Hands manda uma mensagem para V dizendo que ele morreu no hospital graças a uma articulação dele. Esse é para mim o momento que o arcano da torre aparece. A carta da torre mostra 2 pessoas caindo de uma torre em chamas e atingida por um raio. A coroa do imperador que estava no topo da torre também cai e simboliza a queda do imperador. A torre é a Black Sapphire, as 2 pessoas caindo são a Songbird e a V, a coroa caindo é a derrota do Hansen. Fugimos do estádio com o Reed e vemos a Songbird ser capturada pela Maxtac. Uma coisa que eu achei meio estranha é que, seguindo o rastro dela, vemos que ela pegou alguma coisa escondida e depois se entregou para a Maxtac. Fiquei curioso se tem algum segredo escondido nesse detalhe, mas não consegui encontrar. O Reed pede ajuda para a presidenta e ela manda um se vira aí. Então ele e a V decidem contratar o serviço de um trilha-rede para descobrir para onde estarão levando a Songbird para resgatá-la. Podemos ligar para todos os trilha-redes que conhecemos, mas podemos escolher 4. A nômade Carol Emeka, o amigo da Wakako Shang-Hun Nan, o Nix da Afterlife e a Sandra Dorset, a mesma que resgatamos na banheira da primeira missão do jogo. Percebam que para ter acesso ao serviço desses trilha-redes, precisamos ter feito a respectiva missão secundária e não podemos matar ou deixar eles morrerem. Além deles, temos disponível também uma opção de solicitar ao Sr. Hands para contratar alguém. Se escolhermos essa opção, ele vai contratar Yoko Tsuru, a trilha-rede que temos acesso logo no início do jogo, que era amiga da T-Bug. Para mim, esse momento se encaixa com os arcanos da sacerdotisa e do sacerdote, ou também chamado de hierofante ou papa. O sacerdote incentiva a busca por soluções convencionais e que você sabe que funciona. A sacerdotisa incentiva a seguir soluções mais misteriosas. Talvez por isso, se você escolher os 2 trilhas masculinos, o Nix e o Nan, você vai ter a solução mais simples do problema. Já se você escolher uma trilha feminina, coisas mais interessantes acontecem. Se escolher a Carol, ela vai dizer que não é capaz, mas vai te dar um presente para ir buscar como recompensa por ter ajudado ela. Se escolher a Sandra Dorset, ela vai marcar com você no lugar mais misterioso do jogo,
a estátua FF-06B5 no Parque Central e vai te pedir para instalar um CAI nos agentes da Maxtac para espioná-los. Se escolher a Yoko, ela vai te pedir para informá-la do local da emboscada, para ir até lá e roubar as cibernéticas da Maxtac, que são versões experimentais e não estão disponíveis no mercado. Se fizer o que ela pediu, depois de um tempo o Sr. Hands deixa uma lâmina louva-a-Deus icônica da Maxtac no seu apartamento, a mesma da Melissa Horry do primeiro trailer de Cyberpunk. Com a morte do Hansen, percebemos também que o Sr. Hands forneceu acesso ilimitado ao Dogtown para ver e ofereceu alguns serviços, tudo isso com a intenção de matar o Hansen e tomar o controle de Dogtown. Depois de conseguir o que queria, ele pede para realizarmos o serviço de convencer 2 possíveis sucessores do Hansen para trabalharem juntos e servirem ao Sr. Hands, que personifica o arcano do diabo. A carta do diabo mostra ele com 2 pessoas acorrentadas. No jogo, simboliza os 2 sucessores do Hansen que ele encontra para governar Dogtown por debaixo dos panos. O Reed prepara então uma emboscada para o comboio da Maxtac com a ajuda dos Rua 6. Confirmando que a Militech e os Novos Estados Unidos financiam a gangue para manter sua influência sobre Night City. Detalhe que podemos descobrir uma tarefa do padre. Depois de derrotar a Maxtac, soltamos a Songbird, que vejam só, já demonstra que podia fugir dali a qualquer momento. Isso só aumenta a minha dúvida de que ela realmente queria alguma coisa com a Maxtac quando se entregou. Depois de fugir, ela vai até um local que dá acesso às instalações do Shinoshure. Seguimos ela, mas a IA que a controla faz de tudo para nos impedir até chegarmos nas instalações secretas e ela coloca um robô da manutenção para nos perseguir, transformando o Cyberpunk em um jogo de terror. Nessa parte temos 2 cenários, cada um com um item importantíssimo para pegar. No primeiro cenário, onde temos 5 seções, servidor, segurança, engenharia, aposentos e administração, no fundo da seção de engenharia tem uma porta para escanear que indica um quadro para hackeá-la. Dentro dela tem um projeto da arma Erebus. Na segunda parte, onde temos o controle central, logo na frente da sala que temos que ligar os cabos, tem uma porta que podemos hackear ou encontrar o código de acesso 714212 para entrar e pegar o projeto de um Cyberdeck Militech Canto MK6. Para usar esses 2 projetos, precisamos pegar o componente do sistema comportamental no robô que persegue a gente, depois que ele desliga. Com ele, depois da missão, vai liberar uma missão para retrabalhar esse chip e fabricar apenas um dos 2 itens. Você decide. Uma série de estranhos acontecimentos agita uma cidade e provoca as mais variadas versões. Você tem que escolher qual deles deve fabricar. Eles são basicamente uma arma e um cyberdeck com uma IA que fala com você e que manda as pessoas para a Barreira Negra. O porquê isso acontece pretendo discutir em um vídeo futuro. Mas resumindo, essa instalação foi construída lá pelo ano de 2010, antes mesmo do Wraith Bartmos derrubar a rede e até mesmo antes da criação da Barreira Negra. É de se esperar que o lugar ajudou a criar as IAs clandestinas que forçaram a criação da Netwatch e da Barreira Negra. Mas uma coisa é certa, alguma coisa deu muito errado e todos tiveram que fugir dali. Mais ou menos em 2060, pouco antes da Guerra da Unificação, que também merece um vídeo dedicado no futuro, a Militech enviou uma comitiva que, utilizando sondas, tiveram acesso à antiga rede além da Barreira Negra. Eu entendo que foi nesse momento que capturaram na matriz neural a IA que está na cabeça da Songbird e começaram a fazer experimentos que culminaram no problema que está matando ela. Durante a perseguição do Robô-Aranha, vemos várias memórias da Songbird, desde quando ela começou a trilhar rede, até ser chantageada pelo Reed a entrar na FIA, fazer o juramento dos Novos Estados Unidos e quase morrer várias vezes ao invadir a Barreira Negra. Podemos perceber que não é a Songbird que está enviando as visões. É como se a própria IA estivesse mostrando para V e justificando ela ter feito tudo aquilo. Esse, para mim, é o momento que se manifesta o arcano do julgamento. Nessa carta, vemos um anjo tocando as trombetas do juízo final, com várias pessoas mortas saindo dos caixões. Como vimos em outros arcanos, o anjo é a V e as pessoas levantando talvez sejam as IAs que a V liberta ao não matar a Songbird, e também no jogo principal ao deixar a Alt levar os construtos da Mikoshi depois de invadirmos a Torre Arasaka. Então o objetivo de todas essas visões que a V enxerga do passado da Somi é para que o jogador faça o julgamento dela. Você decide. Não quero mais viver, meu filho. Não tenho mais motivos para isso. Ele tem uma doença incurável.
e está disposto a aliviar seu sofrimento. Você vai me ajudar a morrer. Se decidimos deixar Songbird viver, temos o final Rei de Ouros. Ela é levada pelos Newa, onde provavelmente será usada para pesquisas como IAs clandestinas da Barreira Negra, deixando a presidente contente. Eu acredito que escolheram esse local bem ensolarado, no deserto, para representar o Arcano do Sol, que mostra um bebê sendo carregado por um cavalo com o sol ao fundo. O bebê seria a Songbird sendo levada pela V, que seria o cavalo, aos médicos dos Novos Estados Unidos. Depois de alguns dias, o Reed nos liga para se despedir de Night City, e nesse momento podemos ver ele fazendo a mesma posição da Panam, consertando um carro com o capô aberto, para simbolizar o Arcano da Força, que mostra uma mulher abrindo a boca de um leão. Se decidimos matar Songbird, temos o final Rei de Copas. É basicamente o mesmo final, só que ela é levada morta para os Newa e a presidenta fica nervosa. Esse final para mim representa o Arcano da Morte. Essa carta mostra a morte sobre um cavalo com um sol bem ao fundo. Nesse caso, assim como a carta do sol, representaria a Songbird sendo carregada morta pela V. Provavelmente nesse final vão tentar retirar a IA dela mesmo assim, já que o Reed comenta depois que o corpo dela será levado para um centro de pesquisa no Lago Grum. Para quem não assistiu meu vídeo de lugares reais de Horizon Forbidden West, o Lago Grum é um lago seco onde fica o aeroporto Romey, mais conhecido como Área 51. Ou seja, a Songbird vai ser dissecada no mesmo lugar do ET do caso Roswell. Agora, voltando ao momento da Roda da Fortuna, se decidirmos trair o Reed, iremos carregar apenas os códigos para Songbird acessar a matriz neural. Nesse momento, a V consegue dar o sinal para Alex a tempo dela matar o Hansen. Como não teve Kai desacordando a mente da Songbird, ela não só tem um controle total do seu corpo, como consegue usar as habilidades da IA que absorveu para fugir do estádio com a V. Uma curiosidade é que se você mudar a rota e descer um elevador que não deveria, o Reed te mata assim que a porta abre, mostrando mais uma vez como ele tem sangue frio e no fundo não se importa com ninguém a não ser os Novos Estados Unidos. A V e a Song saem pelo esgoto, onde tem 2 carros esperando por elas, levando cada um a um destino diferente para despistar quem estivesse seguindo. A Songbird grava uma mensagem para V e a chama para invadirem o espaço-porto da Orbitalware com a ajuda de um contato dela que deixou tudo no jeito para que ela embarque em um foguete para a Lua. Então vão usar a IA da matriz neural para curar a Songbird. Eu acredito fortemente que esse contato que ela fala é o Senhor Olhos Azuis, que inclusive vemos nos observando no hangar do espaço-porto. Consegui uma passagem de ida com alguém que segue as próprias regras. Tu não teve muita sorte com parceiros. Até você aparecer. Até que tá funcionando entre a gente. Tem uma coisa que tu não me contou. Quem te arranjou esse voo? Engraçado. Sabe que eu não sei? Foi por um intermediário, um corpo qualquer, com um terno caro, de cabelo escuro, olhos bem azuis. Ele me fez umas perguntas que só eu ia saber responder. Contou sobre a Barreira Negra? E sobre outras coisas. Prefiro não comentar. Só não me julga, tá? Como Espaço-Porto é uma zona internacional regulada pela Orbitalware e não por Night City, a Rosalind Myers invade o local para caçar Songbird, matando todos que vinham pela frente e fazendo um verdadeiro massacre. Atravessamos o fogo cruzado e depois temos que enfrentar vários soldados enquanto a Song tenta acessar o painel de controle para entrar no foguete. Para conseguir chegar lá, a V se conecta com a Song para conseguir usar os demos da Barreira Negra, praticamente da mesma forma que fazemos quando usamos o Cyberdeck Militech Canto MK6. Ao chegar na plataforma, nos encontramos com Reed e novamente temos uma decisão importante a tomar. Você decide. Sei que um dia eu vou morrer e alguém vai ter que herdar tudo isso. Se não aceitarmos entregar Songbird para o Reed, vamos ter que matá-lo no maior estilo Bang Bang. Essa decisão encaminha o jogo para o final Rei de Paus. Esse momento para mim personifica o arcano do enforcado desse final, que mostra no jogo uma pessoa pendurada com uma luz amarela na cabeça e a perna cruzada em forma de 4, parecida com a posição que a Songbird fica caindo no chão. O V coloca ela no foguete enviando ela para a Lua, onde vai tentar conseguir seu tratamento oferecido pelo Senhor Olhos Azuis. Esse momento eu entendo que seja o arcano da Lua, que mostra 2 cachorros olhando para a Lua com o rosto de uma mulher.
No jogo seria o John e a V olhando para Songbird indo em direção à Lua. Depois do acontecido, é feito um memorial às vítimas do massacre da invasão dos Neua na Orbital Air e podemos ver os nomes de quem morreu ali. Alguns dias depois, a Songbird te liga e fala que deixou uma cibernética escondida na sacada que conversamos com ela antes de resgatá-la do Hansen. Essa cibernética, chamada ajustador quântico, recarrega todas as suas outras cibernéticas depois de usadas. Por exemplo, podendo reativar o Sandevista de novo logo depois que usa ele. Se voltar para o local em que encontramos a Songbird antes de irmos para o espaço-porto, podemos encontrar também uma mensagem que ela deixou antes de partir. Se tá vendo esse vídeo, sabe como nossa história acabou. Confesso que tô com inveja. Tô com medo, Vê. Mas preciso confiar em você. E confio. Se você tá assistindo isso, eu tava certa. Então, obrigada. A Alex liga para irmos até o bar dela conversar. Ela revela que recebeu a missão de matar a V, mas não vai cumprir a missão. Ela vai apenas esperar a V morrer. Podemos até entregar o distintivo da FIA que recebemos no início da DLC para ela provar que conseguiu finalizar a missão. Esse momento para mim simboliza o arcano da estrela, que mostra uma mulher despejando 2 jarras. No jogo seria a Alex despejando a bebida para ela e para V brindar alguém à sua escolha. Se decidimos entregar a Song para o Reed, encaminhamos para a final Rei de Espadas. Ele chama o Trauma Team e leva ela para ser dissecada pelos Neua, assim como o final Reis de Ouros. Para mim, esse é o pior final porque você meio que desfaz tudo o que tentou fazer ao tentar invadir o espaço-porto. Com isso, temos 4 finais da DLC. Traindo a Song, que implica a morte da Alex e podendo terminar com Cyberdeck, Militech Canto MK6 ou a arma Erebus e a lâmina Louva-a-Deus da Maxtac. Temos o final Rei de Ouros, em que deixamos a Song viva, ou o Rei de Copas, em que matamos ela. Traindo Reed, temos o final Rei de Paus, em que mandamos a Song para a Lua e recebemos a cibernética Ajustador Quântico, ou o final Rei de Espadas, em que entregamos a Song para o Reed. Além desses finais, a DLC também possui um final adicional para o jogo base, chamado A Torre. Para isso, você precisa entregar Songbird viva para o Reed, provavelmente porque precisam da IA na cabeça da Song. Ou seja, só é possível conseguir esse final se você tiver feito os finais da DLC Reis de Ouros ou Rei de Espadas. Nesse final, o Reed liga pra gente dizendo que consegue realizar a cura da V que ela tanto queria. Então marcamos de nos encontrar na Sacada da Mist, que para quem não se lembra é onde encontramos o Arcano do Mundo. Ou seja, onde tomamos a decisão de como terminamos a jornada da V. Depois de ligarmos para o Reed, ele nos leva até Langley, na Virgínia, onde hoje fica a sede da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, mais conhecido como CIA, que no jogo se tornou a FIA. O Reed pede para V não avisar ninguém por ser um segredo de Estado e ela é levada para ser operada. Nesse momento temos o que para mim é o diálogo mais triste do jogo, o adeus definitivo do Johnny antes dele ser apagado. Night City aos seus pés. Sempre foi tão pequena assim? Ou você que tá grande demais pra ela? A jornada foi longa, mas... caralho, consegui. Tu botou pra foder, Vê. Na boa, tu fez por merecer, sabia? Tá de boa, Vê. Você tem todo o direito de sentir um pouco de orgulho. Então tu tá dizendo que a gente tá de boa? A gente se acertou nos campos petrolíferos. Nada mudou de lá pra cá. Fico feliz por você ter conseguido. E por eu ter a chance de te chamar de amiga. Não sei se eu ainda posso me considerar tua amiga. Claro que pode. Você tem a minha bênção. Tô na tua cabeça há um tempo, Vê. Te conheço tão bem que isso nem deveria estar em questão. Como é que você consegue ficar tão calmo com tudo isso?
Eu já morri uma vez, né? Já tô acostumado. Piadas à parte. Sinceramente, a morte sempre me perseguiu. Por isso que eu vivi todo dia como se fosse o último. Mas agora, pela primeira vez, eu me sinto em paz. Sério que você não tem medo da morte? Foi a única sensação que eu não consegui deixar de lado ultimamente. De jeito nenhum. Me assusta não estar aqui para ver o que vai acontecer com você, com o mundo. Mas na boa, você morrer para eu poder viver sempre me assustou mais. As leituras mostraram o Pico emoções fortes. Vamos lá. Queremos o seu cérebro tranquilo. Não sabemos o quanto o estresse pode atrapalhar. Eu acho que é isso, jovem. Pois é. Dá pra me prometer uma coisinha? Manda. Eu não sei o que é, mas... promessa é dívida. Não tô pedindo pra você desistir, mas às vezes aceita e deixa rolar. Só não deixa as pessoas mudarem quem você é, beleza? Johnny... eu... Boa noite, Valerie. Hoje foi um ótimo dia. Infelizmente, a operação não acontece tão bem como esperado e a V fica 2 anos em coma. Por causa disso, ninguém fica sabendo o que aconteceu e ela perde quase todos os amigos, seu apartamento por não pagar o aluguel e tudo o que tem nele. Depois da operação, o corpo da V fica extremamente fraco e não consegue mais utilizar implantes de combate. Um detalhe que eu achei interessante é que podemos ouvir pássaros do lado de fora da sala de operação. Eu acho isso interessante porque Night City não tem pássaros por causa de uma epidemia de gripe aviária que causou o extermínio deles como medida sanitária. Ou seja, em Night City não existem pássaros. Só podemos ver pássaros em 2 situações. Um em uma sacada na missão do desfile, que é uma homenagem à mãe falecida de um fã da CD Projekt, e outro no final que saímos de Night City com a Panam, simbolizando a liberdade, já que só de longe de Night City é que podemos encontrar pássaros. Nesse final, os pássaros também representam a liberdade, só que não conseguimos ver os pássaros, apenas ouvimos. Para mim, isso é um simbolismo, por esse final conseguimos a cura, ou seja, estamos livres, mas perdemos muitas outras coisas para isso e não podemos aproveitar a liberdade. É uma liberdade falsa, uma liberdade fantasma. Judy saiu de Night City e se casou com outra pessoa. O Reeve fez um acordo com o Traumatin, vendeu os segredos da polícia e aparentemente vive na ilegalidade. Por isso não quer se reaproximar da V. A Panam nem quer falar com ela mais. O Carol até que ainda é seu amigo, mas está em uma turnê internacional e não consegue receber a V. Felizmente a Rogue adota o seu gato e sua iguana. E o Victor ainda quer te receber, mostrando de novo que é um verdadeiro amigo. Como a V não ajudou a Hanako a derrotar o Yorinobu, ele matou a Hanako, tomou o poder da Arasaka e ordenou a saída da empresa de Night City. O Takemura sobrevive, mas vira um Ronin. Eu acredito que o Yorinobu era fã dos Johnny Silverhand, por isso pegou o relic dele, queria destruir a empresa do pai e nesse final consegue fazer o desejo de Johnny de expulsar a Arasaka. O Delamain nos leva até o Victor. Vemos que ele aceitou a proposta da Zetatech que já era possível ver no computador dele antes mesmo da DLC. Uma curiosidade é que o ator que faz a voz polonesa dele morreu e usaram uma IA para gravar esses diálogos dele para a DLC. Ao sair dali, uns trombadinhas dão um sopapo na V e a Misty, usando a jaqueta do Jack, acolhe ela. A Misty abandonou o tarô, o que para mim simboliza que a jornada da V acabou e, portanto, não precisa mais de alguém vendo seus arcanos. A minha vida como era agora há pouco evaporou. Que nem quando a Arasaka te chutou. Que nem depois do Compec. Que nem como sempre vai ser. Você pode ver isso como estranho ou extraordinário. Mas a vida é feita de mudanças. Boas e ruins.
A FIA me ofereceu um trampo. Pode ser um bom lugar para você se estabelecer por um tempo. O que você acha? Que seria uma aposentadoria precoce num escritório. Aposentadoria significa descanso. Ainda acho que você tem outras opções. Várias até. Quer saber? Tu tem razão. Não adianta desistir. Talvez... sei lá. E se eu virar um canal? Você precisa dar um jeito nesse seu visual antes. Senão, não vai rolar. Esse é o mundo das massas, Vi. Não esquece disso. Mais uma na multidão. E aí? Quer começar do zero? Mãos à obra? Vou ficar em Night City. Fazer o que eu sei fazer. Recomeçar. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não vou desistir. Você é imbatível mesmo, Vê. Minha carona já vai chegar. Me acompanha até lá? Acha que volta um dia? Depende. Prefiro não planejar muito à frente. Pelo jeito, não. É, também acho que não. Até a próxima, eu acho. Sim. Ah, Vê. Ainda tem aquele pingente que eu te dei? Eu devo ter perdido ele. Deixa isso pra lá. Não importa mais. Esse final se chama A Torre porque a carta da torre indica uma mudança repentina na sua vida, um trauma, algo que muda sua vida para sempre, e é isso mesmo que acontece nesse final. A V vai ter que achar outra maneira de sobreviver, já que ser um mercenário não é mais uma opção. Com esse final, agora Cyberpunk possui 5 finais principais: o Diabo, a Temperança, a Estrela, o Sol e agora a Torre, além das variações e do final falso. Agora, com toda a história terminada, o que eu espero para a história do próximo jogo? Esse é mais um assunto que merece um vídeo dedicado, mas posso adiantar algumas ideias. Para o Cyberpunk Orion, acredito que terá outro personagem principal e que apenas descobriremos o que aconteceu com V durante alguma missão secundária, talvez como um drink da Afterlife ou como um canal. A CD tem que ser bem criativa, mas uma possibilidade é fazer o jogo com várias opções de início, assim como esse, só que com 5 inícios, um para cada final do Cyberpunk 2077. Com certeza vão abranger bastante a Barreira Negra e as IAs porque tem muita informação sobre esse assunto no jogo. Muita gente tentando derrubar a Barreira Negra e é uma coisa muito interessante nesse universo. Talvez mostrando uma IA que ameaça destruir a Barreira Negra, inundando o mundo humano de IAs que pretendem matar os humanos e temos que evitar isso. Na missão dos Perales, vemos que tem uma organização ou entidade tentando controlar Night City.
Eu acho que deve ser alguma IA que deve estar se preparando para dominar o mundo físico. Temos o Cyberdeck da DLC, que é uma IA que fala com você e parece ser uma ferramenta para alguma IA estudar o mundo humano. Tem um caso que eu comentei no vídeo sobre os trilha-redes mortos no apartamento abandonado de Dogtown. Tem o Brendan, a máquina de refrigerantes, que descobrimos que não é bem uma IA, mas tem seu código copiado para ser usado em espionagem. Tem o Delamain, que atinge a singularidade e foge para se desenvolver. Tem a Alt, que a gente meio que soltou quando invadiu Arasaka. Além de que temos o mistério do FF-06B5, que ainda não foi resolvido e tem muita cara de ser uma IA que é adorada pelos monges. Então tem muito assunto não resolvido sobre IAs que podem aparecer no próximo jogo. Muitos textos e diálogos indicam uma quinta guerra corporativa que pode servir de pano de fundo da história e até mudando o mapa de Night City, além dos prédios em construção que poderão estar finalizados no próximo jogo. Além disso, ainda não vimos o Morgan Blackhand. Eu acredito que estão guardando ele para ser algum chefe no futuro, assim como fizeram com Adam Smasher. O que sabemos é que para esse jogo não teremos mais conteúdo. Se for muito otimista, no máximo teremos uma edição completa com DLC incluída e habilitando o NG+. Bem, eu gostei bastante de Phantom Liberty, teve bastante conteúdo por se tratar apenas de uma expansão, mais até do que alguns jogos completos. Também tiveram coragem em fazer uma expansão que influencia diretamente a história principal, o que não é muito comum quando se trata de DLC. Comentem o que acharam, se tem mais alguma curiosidade ou interpretação diferente do que eu tive. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos não só de Cyberpunk como de outros jogos. Muito obrigado por assistir até aqui e adjoecha PV!